Eu saúdo a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Saúdo também você que está em casa, nos assistindo através dessa ferramenta. Que Deus continue derramando graça sobre o teu lar. Eu convido os irmãos para se colocar de pé nesse momento. Nós iremos orar a Deus, agradecendo a Ele. Porque nós não devemos de cessar de dar graças a Deus, por todas as coisas. Eu não sei como foi o seu dia. Estamos na metade dessa semana, no início desse mês. E eu não sei como tem sido a sua semana, como tem sido o seu início de ano. Mas plenamente certo eu estou de uma coisa: mas tem Deus para poder nos dar. Amado Deus, nós te rendemos graças e louvor, porque o Senhor é digno, é bom, é misericordioso, é justo, é perfeito, santo, doador. E nós aqui estamos diante da tua presença. E nós, com nossas cabeças abaixadas, nos rendemos ao teu senhorio, ao teu governo, à tua majestade, à tua autoridade, e nos submetemos ao teu direcionamento, ao teu comando. Que nessa noite o Senhor possa falar aos corações dos amados, presentes e online, assim como o Senhor já ministrou ao meu coração. Que essa palavra possa estar enriquecendo as nossas vidas, para que possamos andar inteiramente de modo digno ao teu chamado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Irmãos, uma coisa que é interessante é que nós já estamos no segundo mês desse ano. Perceba como as coisas têm passado rápido. Perceba como um mês já se foi, um mês de 31 dias. Não foi um mês qualquer, é um mês longo. E a palavra nos diz que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. E é muito comum nós ouvimos comentários tais como: os dias estão passando muito rápido, e mesmo nós, tendo essa consciência de que os dias estão passando rápido, talvez muitos se esquecem de uma palavra que foi dita: por que os dias seriam abreviados? E essa palavra dita do porquê os dias seriam abreviados, para que os escolhidos não fossem ludibriados, enganados. Isso serve-nos de alerta para que você venhamos prestar atenção a tudo quanto nos cerca, para que nós não sejamos enganados. Então não esqueçamos que se os dias estão correndo, passando muito rápido, é para o nosso benefício que isso está acontecendo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se há um propósito de Deus na sua vida, é necessário que você comece a dar os primeiros passos, ou continue a dar os passos, a construção desse propósito que Deus estabeleceu em sua vida. Amém, queridos?
Mas dito isso, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1. A partir do versículo 9. Colossenses 1, 9. A nossa divisa é 1:10, mas eu quero pegar um pouco antes para dar uma clareada em nosso entendimento. Sentado como estão, vamos ler a palavra de Deus. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e paz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós estamos vivendo temas na semana que diz sendo frutificado no pleno conhecimento de Deus. Aliás, sendo frutíferos no pleno conhecimento de Deus. Essa epístola de Paulo é uma epístola na qual ele escreveu enquanto estava preso. Não obstante estar preso, Paulo não sentia-se aprisionado. Veja que coisa interessante. Paulo estava preso, mas ele não sentia-se aprisionado. Isso nos traz a reflexão de que há muitas pessoas presas, encarceradas, e que choram, lamentam, gostariam de estar livres. Em contrapartida, existem muitas outras pessoas livres, mas ainda escravas, ainda em murmuração, ainda em uma vida de reclamação e sem disposição para a mudança. Vê que coisa, enquanto o apóstolo Paulo está encarcerado, mas o seu espírito está livre, a sua disposição está plena. Existem muitos e muitos nossos dias que, embora livres, estão presos. Embora tendo toda a possibilidade, estão sem disposição. Colossenses é uma epístola que vai nos trazer a supremacia da suficiência em Cristo Jesus. Cristo, Ele é suficiente em nós para tudo, para toda a nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, para toda a minha vida, eu posso buscar resposta, auxílio, ajuda em Cristo. Supremacia por quê? Porque nada é maior, nada é melhor, nada é superior ao método que Deus propôs para cada um de nós. E esse método é
Cristo. Amém, queridos? Ele é suficiente. Ele nos basta. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, embora ele tinha recebido muitas coisas boas, a fé dos colossenses, a esperança deles na morada eterna, a boa recepção em ouvir a palavra de Deus, e mais do que ouvir essa palavra, em procurar pôr em prática, em sua hospitalidade, em sua generosidade, ao Paulo receber todo esse conteúdo da igreja lá em Colossos, ele percebe uma necessidade. Os irmãos de Colossos estavam vivendo intensamente as bênçãos espirituais, mas Paulo percebeu uma necessidade. E essa necessidade que ele percebeu é uma necessidade que tem que ser percebida por cada um de nós que estamos vivos. A necessidade de orar sem cessar. A necessidade de oração incessante. A necessidade daquela vigilância, de você estar sempre pronto, sempre preparado, sempre disposto, sempre no eis-me aqui, envia-me, sempre colocando-se na primeira faixa, na primeira linha, orar sem cessar. E dentro do conteúdo da oração de Paulo, nós não podemos deixar de destacar pelo que ele tem orado. E é pelo que ele tem orado que essa frutificação acontece em nossa vida. Frutificação através do quê? Do conhecimento de Deus. É através do que Paulo tem orado pela igreja. E essa oração ele vai fazer pelos irmãos de Efésios, ele vai fazer pelos irmãos de Filipos e também pelos Tessalonicenses. Ele faz essa mesma oração. Não cesso de dar graças a Deus e fazendo menção de vós em minhas orações. Para quê? Aí vem o versículo 9 de Colossenses. Primeiro, sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. É a primeira coisa que ele ora. Ele ora para que a igreja do Senhor, ela seja cheia do conhecimento da vontade de Deus. Ela seja consumida. Ela seja habitada. Ela seja a inquilina, a morada do conhecimento da vontade de Deus. Aí vem, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10 vai dizer, para quê? Para que esse conhecimento de Deus? Para que esse conhecimento da vontade de Deus? Para que essa busca em conhecer a plenitude daquilo que Deus quer para cada um de nós? Para que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em tudo. Olha só, não é agradando a Deus em algumas coisas. Não é agradando a Deus na maioria das coisas. Agradar na maioria é bom, mas não é excelente. É bom, mas não é completo. É bom, mas ainda não é pleno. E nós precisamos estar colocando nossa vida cativa a essa busca de agradá-lo em tudo. Já parou para se perguntar como que você pode agradar ao seu Criador, agradar ao seu Redentor, agradar ao seu Salvador em tudo?
Quer comais, bebais, façais tudo para a glória de Deus. Já se perguntou como que você pode exercitar isso? Já se perguntou o que é que está faltando em mim para que eu possa alcançar isso? Porque eu não posso ter isso como uma suposição. Eu não posso ter isso como um delírio. Eu não posso ter isso como algo que não pode ser alcançado, pois essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E não há nada que possa ser impossível para aquele que crer. Então, o que é que você pode fazer para agradar a Deus em tudo? E continua, frutificando em toda boa obra. Tudo que vem em suas mãos para fazer, faça conforme a sua força. Frutificando em toda boa obra. Aliás, boa obra é o caminho que Ele preparou de antemão para que andássemos, segundo Efésios. A boa obra não é algo que talvez aconteça, não é algo que está no futuro, mas é algo que está aqui. Já preparado antes. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. E crescendo no conhecimento de Deus. Aí vem, o que acontece comigo? Eu sou capacitado em todo fortalecimento, força, resistência. Temer a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu sou cheio do conhecimento da vontade de Deus, eu adquiro sabedoria e entendimento espiritual, eu tenho poder para resistir ao diabo. E quem é o diabo? É o opositor, aquele que se opõe a que eu venha fazer a vontade de Deus. Aquele ou aquilo que via se opor, eu vou ter poder. Eu vou ter como conduzir isso com sabedoria. Tendo, olha só que coisa, perseverança, paciência e alegria. Irmãos, essas três coisas nós buscamos diariamente. Quantas pessoas não alcançam por falta de perseverança, por falta de persistência? Porque qualquer vento é capaz de tirar da rota. Quantas pessoas têm perdido a paciência, perdido a paz, vivido em uma constante agonia, cercado de dúvidas. E quantas pessoas a alegria tem escapado delas? Ela pode ter lapsos de alegria, mas não tem tido uma alegria constante. Porque essa alegria constante, essa paz que excede todo entendimento, e essa perseverança só é possível quando nós obtemos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém, queridos? Então essa oração que Paulo fez pelos irmãos, nós precisamos fazer uns pelos outros. Se você quiser orar por mim, ore para que Deus me encha de conhecimento da sua vontade, de sabedoria e de entendimento espiritual. Se você orar por minha vida assim, a minha vida vai crescer.
Se nós orarmos por nossas vidas e pela vida do nosso irmão, é muito comum nós questionarmos a má conduta de alguns irmãos. Tudo bem, nós queríamos que eles tivessem uma vida melhor, mas que proveito há se nós gastamos tempo apenas falando que ele não está tendo a vida melhor? Paulo nos dá um conselho muito mais saudável. Ore por ele. Ore para que ele seja cheio de conhecimento da vontade de Deus. Ora para que ele seja cheio de sabedoria e para que ele também tenha entendimento espiritual. Ore e não cesse de orar. Nós iremos frutificar no pleno conhecimento de Deus, movidos por nossas orações. Você pode dizer amém? Irmãos, embora isso seja a vontade de Deus, que nós vivamos assim, somos nós que precisamos provocar isso em nossas vidas. Somos nós que precisamos atrair isso para as nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida à mercê das circunstâncias. Nós precisamos conduzir as nossas vidas no centro da vontade daquele que é tudo em todos. Amém, queridos? Então vamos falar sobre essas três coisas: o conhecimento, a sabedoria e também o entendimento espiritual. Primeira coisa, conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus, é poder de Deus. Conhecimento é a chave de tudo. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais iremos ter compreensão. E quanto mais compreensão eu tiver, mais depressa eu hei de adquirir sabedoria. Abra em Provérbios capítulo 1, versículo 7, por favor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha, sabe o que tem acontecido? Muitos têm sofrido por uma coisa. Meu povo tem sofrido porque lhe falta conhecimento. Erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ora, se o sofrimento vem devido ao baixo nível de conhecimento, logo, à medida que nós viemos obter mais conhecimento, sofreremos menos. Você quer eliminar o sofrimento da sua vida? Você quer estancar a dor da sua vida? Busque conhecer a Deus. Isso é sabedoria. Isso é temer a Deus. O temor do Senhor é o início do conhecimento. Isso é você temer a Deus. Você quer acabar com a dor? Você quer estancar isso? Busque conhecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem pessoas que querem reduzir a dor das suas vidas, mas não querem buscar conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é ser liberto. Conhecer a Deus é ser liberto. O que é que tem te prendido?
Esse conhecimento de Deus é a vontade dele. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus já manifestou sua vontade. Deus já declarou a sua vontade. Deus revelou, Francisco, qual a vontade dele. Que a todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todavia, esse conhecimento é provocado através da nossa atitude em nos dispor a ir buscar. Como é que você pode buscar conhecer a Deus? Você pode buscar conhecer a Deus vindo aos cultos, ouvindo a palavra de Deus. Você pode buscar ter conhecimento de Deus e de sua vontade, participando da escola bíblica dominical. Você conhece a Deus quando você também começa a meditar, não a ler. Porque as duas palavras que achamos para as Escrituras é meditar e examinar. E exame é algo bastante apurado, não é isso? Existe a consulta, e depois da consulta, passa-se um exame. E muitos têm apenas consultado. E em nossas vidas há uma necessidade de exame. Examine as Escrituras. Então, sou eu quem preciso buscar isso. Deus já manifestou sua vontade. Olha só, eu quero que você tenha. Aliás, eu quero que você tenha vida em abundância. Mas você precisa buscar. Sabedoria. A sabedoria ela surge através do conhecimento que nós temos. Se você começa a ter conhecimento das coisas, você adquire então sabedoria. Isso aqui é sabedoria humana. Você estuda, você tem conhecimento, e através desse conhecimento você torna-se uma pessoa mais sábia, você evolui. Mas é a sabedoria que vem do alto. Eu quero ler com vocês Tiago no capítulo 3. A partir do versículo 13, Tiago vai nos falar dessa sabedoria que vem do alto. Olha só. Ele diz assim, ele pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mansidão de sabedoria. Ele continua, mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso, ou seja, sentimento de dividir em vossos corações, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, há também perturbação e toda obra perversa. Olha só, um contraponto à boa obra. Aqui, Tiago fala obra perversa. Mas
A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que exercitam a paz. Olha só que coisa. Tiago vai trazer 2 tipos de sabedoria. A sabedoria, que ele vai dizer que é animal, diabólica e terrena. Animal é natural, da natureza humana. Aquela natureza pecaminosa, que quer tirar proveito de tudo. Terrena e diabólica. Os 3 inimigos do homem de Deus: a carne, o mundo e o diabo. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica. O que é ser pacífica? É trazer paz, é resolver conflitos, é saber gerenciar conflitos, trazer soluções saudáveis, que beneficia em comum, que traz benefício em comum. Essa é a sabedoria que vem do alto. Os pacificadores promovem paz e não semeiam contendas. Terceira coisa, para nós concluirmos, entendimento. Na oração de Paulo, ele fala sobre o conhecimento de Deus, sobre a sabedoria de Deus e o entendimento espiritual. No hebraico, é definido como discernimento de um critério com habilidade para julgar. Paulo vai dizer: julgai a tudo e retenha o que é bom. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a sua esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha, quando os olhos do nosso entendimento é aberto, quando a gente busca de Deus e os olhos do nosso entendimento é aberto, nós conseguimos enxergar com clareza. O que tem acontecido é que muitos têm sido enganados por ventos de doutrina. Amados irmãos, estamos vivendo momentos complicados para alguns. Porque a falta de uma busca do seu devocional com Deus, de buscar um alimento diário, de crescer na graça e no conhecimento, de adquirir conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, faz com que eles sejam enganados. E foi justamente isso uma das causas de Paulo escrever essa carta. Os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos líderes, que ludibriavam a muitos. E hoje em dia não está muito diferente não, queridos. Muitos têm sido enganados, levados por vento de doutrina, não conseguem se firmar, não conseguem criar raízes profundas. Olha, nós aqui, deixa eu ver aqui, acho que todo mundo aqui, a não ser a criança ali, os mais novinhos, mas já fez uso de um radinho, né? Aquele radinho que você mexia no botãozinho para poder sintonizar a estação.
Quantos lembram disso? Pronto. Então, e de repente, a antena não estava muito bem, né? E aí ficava... Não era assim que ficava? Não estava bem sintonizado. E por não ficar bem sintonizado, você não conseguia entender bem, você não tinha entendimento do que estava sendo passado. E aquilo incomodava. Incomodava aquelas vozes. E você ficava ali mexendo, tentando encontrar, e quando colocava, que pegava um pouquinho, voltava de novo. E o que é pior do que isso? Eram as interferências das rádios piratas. Nossa, você está tentando colocar aí pertinho daquela rádio que você está, aí vinha uma rádio pirata, e você conseguia mais sintonizar na rádio pirata do que na rádio não pirata, a legal. E você tentava ir para o certo, mas a pirata. Existem muitas pessoas assim. Não estão em plena sintonia com Deus. Então as interferências do mundo e a ação pirata do diabo tem tido mais ação em suas vidas do que a graça de Deus. O que é que precisamos fazer? O que fazíamos com a rádio. Sempre tinha uma estratégia, né, irmão? Tinha uma estratégia interessante, a do Bombril. Estão rindo, né? Quem riu já fez. Nem adianta, a máscara não esconde o sorriso dos olhos. A do Bombril, nós sempre temos uma estratégia pronta quando queremos algo. De modo é que não nos falta ferramentas. Talvez tenha faltado força de vontade, de atitude. E o Bombril dava certo. Colocava ali o Bombril e sintonizava. E você ficava em paz. Então, quando você consegue se sintonizar em perfeição com Deus, você fica em paz. Você fica pleno. E sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos também entender, para que não sejamos enganados, porque existem muitos mal intencionados aí fora. Muitos mal intencionados. Abra comigo em Lucas, capítulo 17. Lucas 20, capítulo 17, versículo 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus nasce dentro de vós. Olha só, Paulo ora para que a igreja de Colossos possa receber conhecimento de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. O que é isso senão a abundância do reino de Deus em nossas vidas? Porque não está lá, está aqui. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós?
O Espírito de Deus está em nós. Não está fora, está dentro de nós. O poder de Deus está em nós. Não está fora, está dentro de nós. E o que é o reino de Deus? Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Você consegue entender isso? Isso é o reino de Deus. Está em nós, irmãos. Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A graça de Deus está abundante dentro de nós. O que precisamos é ativar isso em nossas vidas, ativar isso com a busca da presença de Deus, ativar isso com a comunhão do Espírito Santo de Deus, ativar isso com a alegria de estarmos juntos. Sabe por quê, queridos? Quando Cristo fala que nós devemos ser um, é que eu não devo buscar o meu próprio interesse, nem você buscar o seu próprio interesse. Isso é egoísmo. Faz parte da sabedoria mundana, carnal e diabólica. Nós devemos buscar o interesse um dos outros. Por isso que iniciamos falando que devemos orar uns pelos outros, e não orar aleatoriamente, mas orar pedindo conhecimento, sabedoria e entendimento, para que assim nós possamos frutificar. Através desse conhecimento nós possamos frutificar, ser frutífero. Para concluir, eu quero dizer a vocês, ler com vocês a partir do versículo 10, do texto de Gálatas, de Colossos. Colossenses 1, a partir do versículo 10. Para que possamos andar diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da sua herança nos santos. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. A nossa vida não é mais a antiga, a nossa vida é uma vida nova, renovada pelo sangue de Jesus, vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E dessa maneira que devemos viver. Não mais viver como homem carnal. Sabe como é que o homem carnal ele vive? Ele dirige a sua vida pelo que ele pode ver, ouvir, tocar. É o natural. Nós que temos o Espírito de Deus, vivemos sobre isso, vivemos além disso, vivemos o sobrenatural, é o sobre aquilo que é natural. Nós temos o natural, mas não vivemos apenas no natural, vivemos no sobre o que é natural.
E a fé em Cristo Jesus não tem nada a ver com os nossos 5 sentidos. Ela vai além. E o homem natural, o homem carnal, não pode entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Para o homem natural é loucura, mas para o homem espiritual é o poder de Deus sendo manifestado em nossas vidas. Mas esse poder só é manifestado quando nós cremos em Deus. E para que possamos crer em Deus sem oscilar, é necessário conhecer a Ele e a sua vontade, para que a nossa frutificação seja concreta, frutos que permaneçam. Amém, queridos? Vamos orar? Fiquemos todos de pé. Senhor Deus, graças eu te dou por mais um culto em tua presença. Graças te dou, Senhor, por tua palavra ministrada aos nossos corações. Graças te dou pelo cuidado e te peço que o Senhor possa estar nos levando em paz. E aqueles que já estão em casa, durmam em paz. E que o dia de amanhã seja um dia que nós possamos expressar conhecimento, sabedoria e entendimento do Senhor e dar frutos que permaneçam e glorificar o teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Com as orações silenciosas estamos todos dispensados.